Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos ao Torres Vedras Web, bem-vindos a mais uma sessão do 4 Dedos de Conversa. Obrigado a todos pela vossa presença. Estamos numa escola diferente no concelho de Torres Vedras, na freguesia de São Pedro, Santa Maria e Matacães, mais concretamente na Orjariça. Estamos no Farol, onde, obviamente, vamos trazer o nosso tema de hoje, que tem a ver com a educação, e é um tema transversal a todo o nosso programa. O Farol tem um lema, fazer cooperando, que representa a letra F, aprender a aprender, com a letra A, refletir para compreender e intervir e observar o outro, eu e o mundo, libertar a criatividade na procura da escola do século XXI. E, obviamente, que depois desta breve apresentação, ficou também a promessa de aqui voltarmos lá mais para o final do mês de novembro para mostrarmos o que é isto da escola do século XXI, onde é imprescindível também encontrar os caminhos mais flexíveis e abertos à iniciativa individual, mas também, e acima de tudo, coletiva. O Farol assume-se como uma comunidade de aprendizagem que está em constante construção, pretendendo criar um espaço de satisfação e realização para todos os intervenientes na comunidade educativa. Não só os alunos, não só os professores, mas, acima de tudo, os pais e a família. E isso será, mais à frente, certamente, que este será um ponto de reflexão e também um ponto de viragem para o futuro, aquilo que pretendemos mostrar nos próximos tempos, e o Torres Vedras Web vai estar atento, obviamente, a esta escola e a esta temática, porque só aprendemos o que nos cativa. E esta é uma escola que nos cativou hoje, quando fizemos a visita também para a realização deste programa. Meus amigos, estamos aqui para falar de educação, estamos aqui para falar da escola, estamos aqui para falar do regresso às aulas, da temática também e algumas das temáticas habituais e que afetam não só a nossa cidade, o nosso concelho, como também um pouco o nosso país. E vamos voltar ao nosso formato de cada um tem o seu tema e obviamente que o primeiro a escolher o tema hoje foi o Sérgio Galvão e que se enquadra também naquilo que tem sido um pouco a pretensão dos professores neste início de ano letivo, que são os aumentos na função pública. Eu ainda não vos dei a oportunidade de dizerem boa noite, portanto, aproveitem estes 5 segundos para saudar o nosso público. Então, Sérgio, boa noite a todos também. Antes de entrarmos nos nossos temas, permitam-me que também que dê aqui alguma nota do local onde nos encontramos e dar os parabéns à Torres Vedras Web pela escolha desta escola e do projeto que fizeste referência. De facto, o Farol, onde o aluno é o foco central de tudo, em que os pais participam ativamente na escola e na educação dos seus filhos, penso que é um projeto inovador, que já tem 4 anos, e as referências que tive é que, de facto, as coisas estão a correr muito bem. Estou aqui 2 professores connosco a assistir aqui ao programa e que, de facto, esta oferta diferenciadora tem feito mesmo a diferença e parabéns pelo vosso trabalho. Boa noite a todos. Antes da temática, este é o período antes da ordem do dia. Então, subscrever as palavras do Sérgio, não vale a pena estar a repeti-las. Espero que o programa corra bem, até porque a temática diz respeito a todos aqueles que têm filhos e não só em idade escolar. Obviamente que há outros dos temas que não estão diretamente ligados à educação, que estão ligados também ao acesso à educação, nomeadamente ao nível dos transportes, e, portanto, penso que vamos ter um programa muito interessante, importante para mim, se calhar para todos nós, todos aqueles que acompanham ao nível da transmissão. Por vezes nos comentários aparecem situações que nos fazem também pensar sobre o que estamos a dizer e, portanto, todos aqueles que quiserem participar ao nível dos comentários, o Sérgio também certamente nos alertará para algumas situações que nós estejamos aqui a falar e que careçam de algum esclarecimento ou de alguma correção daquilo que nós estejamos a dizer. Dizer que este é um fim de semana produtivo ao nível desportivo, para mim, por isso se ganhou, fui a Fátima e, portanto, foi um fim de semana bom, começamos bem a segunda-feira. Obviamente não estou a falar nem do Benfica, nem do Sporting, nem do... Claro que não. Que ideia. Falar da nossa terra, também falar do nosso Torriense, que hoje são 2-0 ao Alcaíns. E que já está lá em cima. Já está lá em cima, na questão da classificação. Esteveira, podes aproveitar também para... Os 3 do Torriense, o Sérgio Claro. também. Para mal seria, se não fôssemos 3 do Torriense. Quer dizer... Não era só disso que estavas a falar. Vamos lá ver, é se somos primeiro do Torriense e depois... Eu sou o primeiro do Torriense. Também. Eu sou o único que sou sócio. Isso eu também garanto que a que sou. promessa ao Sérgio que me vou fazer novamente. Sócio da Já física. tenho as fichas em casa. Que eles venham rapidamente. Está prometido que me vou fazer sócio novamente em física, em direto,
e, portanto, aguardo que o Sérgio traga. Até lá, o único clube que eu sou sócio é realmente do Torrense. Como já tivemos um programa sobre o Torrense, agora interessa-nos aqui o Farol. Muito boa noite a todos da minha parte. Também é um grande prazer estar aqui a discutir temas relacionados com a educação, ainda mais numa escola do agrupamento Padre Vital Melícias, onde se faz inovação pedagógica e flexibilidade curricular. E este é um exemplo de como não é preciso, ou por outra, não é por decreto que se faz flexibilidade curricular, porque o decreto que alarga a flexibilidade curricular às escolas todas do país saiu este ano, é o 55 de 2018, e estamos aqui num projeto que já tem 4 anos de flexibilidade curricular e muito provavelmente de escola inclusiva. E, portanto, com práticas de inovação pedagógica, essas sim, que fazem passar a escola de um modelo do século XIX para um modelo do século XXI, porque penso que o século XX já perdemos. E, portanto, queria dar os parabéns, como é lógico, à Escola Padre Vital Melícias, com a qual tenho alguma ligação via pena firme, como sabe, e, portanto, e às pessoas que aqui estão, que eu conheço, e no trabalho das quais eu confio bastante, porque já nos conhecemos há muitos anos. E obrigado também por esta primeira introdução dos nossos habituais convidados. Futebols à parte, vamos então entrar nos temas que nos trazem também esta noite. O primeiro dos quais tem a ver com os aumentos na função pública. Sérgio, os congelamentos vão tardar. Sim, são coisas diferentes, o descongelamento da carreira e o aumento da função pública, embora depois se entronquem, obviamente, também tem uma vertente financeira que é importante avaliar. Penso que iremos falar nesse tema mais à frente sobre o que está a passar em termos da greve dos professores e do descongelamento da carreira, mas é importante referir que há cerca de 10 anos que não existe e não se fala em aumentos da função pública desde o tempo da Troika, e agora volta-se a falar no assunto, algo que no princípio do ano o Governo dizia que era completamente, definitivamente dizia que não, hoje já se pensa que em 2019 poderá haver aumentos na função pública. É um tema que ainda ninguém percebe muito bem como é que vai funcionar, como é que esses aumentos vão funcionar, ou seja, há quem fale em percentagem de aumento e há quem fale em um valor fixo de aumento. Há quem fale que é para toda a função pública, há quem fale que esse será no nível intermédio, então para os ordenados mais baixos. Há uma coisa que é certa e que eu acho que deveria de ser sempre assim, deveria de ser, tal como a progressão da carreira hoje em dia tem e é através da avaliação de desempenho, em que, quando se atinge uma determinada pontuação, há uma progressão da carreira, que teve congelado até agora e a partir de agora parece que vai ser descongelado. Também os aumentos deviam de ser assim, deviam de ser com base no mérito e não apenas de haver assim, um aumento significativo. O que o Ministro das Finanças diz é que há um aumento de 50 milhões de euros e, em termos de valores para a função pública, e esses 50 milhões de euros que há a mais, entre aspas, para o aumento da função pública, a meu ver, são manifestamente pouca, um valor muito pouco, para se poder falar num aumento significativo de valores para a função pública. Estes 50 milhões de euros, se forem distribuídos por todos, diz-se que é um aumento de 5 euros por pessoa, por trabalhador, o que de facto não é ou não será nada de especial. Muita gente defende que este aumento deve ser através da inflação, e há um estudo que é apresentado, inclusive penso por um dos sindicatos, em que refere que desde 1974, se os aumentos da função pública ou os aumentos do ordenado mínimo, o que for, fossem sempre através, ou indexados ao valor da inflação, o ordenado mínimo em Portugal seria hoje de 1.200 e alguma coisa. De facto, como todos sabem, o ordenado mínimo em Portugal é cerca de 580 euros, portanto, estamos muito longe desse valor. É difícil ser indexado à inflação, porque nós também temos que ter rigor orçamental, mas na minha perspectiva, isto só poderia ser válido numa perspectiva de futuro, sempre indexado ou sempre relativamente a avaliações de desempenho, e só os melhores deveriam, obviamente, de obter só eles poderiam conseguir um aumento na função pública. Obviamente que teria que ser escalonado, não deveriam ser sempre, porque há de haver pessoas certamente que serão sempre bons colaboradores, não podem ser eles que são sistematicamente aumentados, teria que haver aqui uma ponderação, mas de facto, para nos aproximarmos do privado, onde eu estou neste momento, e vejo perfeitamente que quem administra as empresas para o do trabalho, se a pessoa quiser aumentar um colaborador pelo bom desempenho que ele tem, facilmente o fará e com o devido mérito. Na função pública não é assim, é um mundo completamente diferente, mas acho que devíamos caminhar para lá. Esta é a minha opinião. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva, se serão aumentos fixos, se serão aumentos percentuais, sendo certo que temos de ter muito cuidado, porque há sempre aquele devaneio, uma vez que vêm eleições ao próximo ano, há sempre aquele devaneio que podemos estar a abrir aqui algumas exceções e depois voltarmos ao que já foi anteriormente. Paulo Bento, 5 euros
É suficiente? Eu acho que a situação é bem mais complexa do que a questão dos 5 euros. Nem sei se será 5 euros. Aliás, nem sei se o Sr. Ministro das Finanças sabe se é 5 euros. Eu, a semana passada, li, na comunicação social, e não foi desmentido, que o Ministro das Finanças não sabe qual o número exato de funcionários públicos que o país tem. Isto foi dito pela boca dele, e, portanto, se não sabe o número exato de funcionários da função pública, sabe que tem 50 milhões, mas não sabe por quanto é que vai dividir. E, portanto, não sabe se são 5 euros, se são 4,5, se são 5,5, se são 3. Um Estado que não sabe quantos funcionários tem, dificilmente pode saber gerir as poucas riquezas que se vai criando ao nível do país. É óbvio, não tenho dúvida que o Orçamento de Estado de 2019 irá contemplar, de uma forma demagógica, pretensos aumentos. Está assim mal? Pretensos aumentos da função pública. Está a ser a melhor agora, agora. Mais ou menos? Estamos com problemas de som. Obviamente que eu penso que quer o descongelamento de carreiras, quer a progressão das carreiras, ela tem que ter, no meu entender, duas componentes. Aquela que o Sérgio referiu, que é realmente ao nível da avaliação do desempenho, mas terá que ter sempre em conta também, de alguma forma, os anos de serviço. Tem que ser uma média ponderada, por forma que às vezes não se cometam injustiças, nomeadamente ao nível de quem avalia, e sabemos que isso ao nível do país acontece com alguma frequência. Portanto, são coisas que têm que ser vistas com muita calma e quando forem decididas têm que ter em conta estes fatores. Agora, não tenho dúvida nenhuma que, relativamente aos valores em causa, eles são realmente irrisórios para quem, como os funcionários públicos, praticamente, ao longo destes últimos anos, não têm tido aumentos. Agora, há uma coisa que nós temos que perceber. O funcionário público é um cidadão como outro qualquer, que, em vez de trabalhar no privado, trabalha para o Estado. No fundo, é funcionário de todos nós. E não podemos estar constantemente a ver a vida do país como se a vida do país fosse a vida dos funcionários públicos. Os funcionários públicos têm que ser vistos como outros cidadãos, têm que ser respeitados como os outros cidadãos, mas não podemos fazer do funcionário público o centro do universo. E, portanto, nem deve, no meu entender, esta forma mágica que os governos têm de, em vésperas de anos eleitorais, fazerem estas pequenas cosméticas de aumentos salariais, alguns deles que eu já vi, nomeadamente ao nível do descongelamento de carreiras que foi prometido e que vai ser pago faseadamente. Provavelmente, quando for as eleições legislativas, foi pago o primeiro aumento ou o segundo, o resto há de se refletir em 2020, pagará o governo que vier a seguir. E estas coisas têm que ser vistas de uma forma séria, porque se não houver dinheiro para se aumentar, é preferível dizer às pessoas que não há dinheiro para se aumentar, do que fazer estas coisas, como fizeram aos reformados, de aumentar os pensionistas num valor que permite que muitos deles bebam mais um café por semana. Mais um café por semana se beberem na Boa Vista Olheiros, ou na Ponte Rol, na sede, porque se forem à esplanada do Príncipe Real, no sítio em frente ao trabalho, só bebem 2 cafés a mais por mês. Epá, eu acho que isto, mais do que brincar com a carteira das pessoas, porque 2 euros ou 1,5 € de aumento, ou 3 euros a um pensionista reformado, mais do que não influenciar nada à sua vida, é, no meu entender, brincar com a dignidade das pessoas. Não há dinheiro para fazer aumentos, não se faz nem aumentos. Agora, não se brinca com as pessoas a dizer que foram aumentados, para depois as pessoas chegarem à conclusão que compram mais meio quilo de açúcar ao final do mês. Isto é brincar com a dignidade das pessoas e, às vezes, a dignidade das pessoas, às vezes, não sempre, no meu entender, a dignidade das pessoas tem que estar acima de qualquer valor económico, muito menos quando estamos a falar de trocos. António Esteveira, este assunto está em cima da mesa por questões políticas? Este assunto está em cima da mesa porque não há dinheiro. E se alguém sabe fazer contas é o Mário Centeno. Eu queria recordar que este assunto, o José Sócrates aumentou os funcionários públicos em 2,9% em 2009, para ver se conseguia a segunda maioria absoluta, em cima da crise do subprime. O que é que aconteceu em 2010?
viu-se obrigado a fazer o PEC 4. E do que é que resultava do PEC 4? Quando o Orçamento de 2011 foi apresentado, ele foi apresentado o José Sócrates fez questão de ir apresentar o Orçamento com o Teixeira dos Santos ao lado, e foi anunciado um corte médio de 5% nos salários da função pública. Até aí que isto começa tudo. E o Teixeira dos Santos depois até interrompe o José Sócrates, olha, desculpa lá, é só para dizer, para ficar claro que isto é para sempre. Portanto, na altura, nem sequer se punha a hipótese de descongelamento, era para sempre. Agora, este governo foi eleito com o ónus, e bem, de ir repondo aquilo que se chama os direitos que foram retirados, nomeadamente ao nível dos rendimentos das pessoas. E se a pessoa que sou contra, se a pessoa que é contra o corte de rendimentos sou eu. Eu prefiro congelar, depois a inflação faz o seu trabalho. O programa da Troika não tinha nada que durar 3 anos, podia durar 6, que era a mesma coisa. Os 78 mil milhões de euros gastavam 6 anos na mesma. E as coisas eram relativamente mais leves. Não levávamos uma cacetada toda ao mesmo tempo. A inflação depois faz o seu trabalho. Se nós congelarmos rendimentos, a inflação faz o trabalho e faz com que deixe o rendimento legal. Neste momento, e para além da questão que o Paulo Bento referiu bem, de ninguém saber quantos funcionários públicos há, já no tempo da Manuela Ferreira Leite não se sabia. Que ela mandou fazer um estudo, uma consultora também não se sabia. Eu acho que só há uma maneira de resolver um problema. O problema é o Estado cessar pagamentos. Se o Estado cessar pagamentos durante um mês, aparece lá toda a gente a bater à porta. E vai-se precisar de recensear quem lá trabalha. Pronto, é a única maneira de fazer. Estás a esquecer que há muitos que estão de baixo e, portanto, reclamam na Segurança Social. Pronto, mas pelo menos... Não é fácil contabilizar. Pelo volume de reclamações chegas lá. Bom, mas ultrapassando esta, que ninguém vai fazer isto, embora fosse uma medida mais eficaz, nós temos que jogar aqui com o aumento do salário mínimo. Se o salário mínimo aumentar, e bem, para 600 euros, como é previsível para 2019, uma parte dos funcionários públicos menor remunerados já tem um aumento pela via do aumento do salário mínimo. Agora, o que resta é como é que se vai distribuir estes 50 milhões de euros. Há uma tese que diz que é preferível dar um bocadinho mais a quem ganha menos, eu inclino mais para essa, e há uma tese que diz que distribuir equitativamente por toda a gente. É a tal história do tal café, quer dizer, isso não me faz grande sentido. Até porque eu concordo com as teses do Mário Centeno, que estão em livro, pouca gente as leu, mas elas estão em livro, sobre o mercado de trabalho. Eu prefiro aumentar um bocadinho mais os rendimentos mais baixos, embora saiba que isso tem um efeito que faz descer o rendimento médio. Mas para o bem-estar social, geral, é melhor. Eu optaria por gastar estes 50 milhões na melhoria mais efetiva. Se não for 2 cafés, são 6 cafés, mas pronto, na melhoria mais efetiva de quem ganha menos. Sendo certo que também há aqui uma outra questão que entroca com esta, o setor privado não teve salários cortados, teve desemprego. E quem agora conseguiu regressar ao mercado de trabalho, porque a economia criou condições para isso, regressou ao mercado de trabalho com salários muito abaixo daqueles que tinha quando foi para o desemprego. Isso também faz descer o rendimento médio, digamos assim, dos salários em Portugal. E, portanto, se tivesse estes 50 milhões... Não estavas aqui a esta hora? Não, se tivesse estes 50 milhões estava a investir num sítio qualquer e a criar emprego. Mas em Las Vegas? Não, em Las Vegas também não estava. Não estava, de certeza. Estava a procurar investir e a criar emprego. Mas, se tivesse 50 milhões para gastar em aumentos de funcionários públicos, ia para os salários mais baixos. Isso aí não tenho dúvida. Mas só que uma nota muito rápida ao que o Costeira disse, que em 2009 o Sócrates teve o aumento da função pública de 2,9%. Isso é precisamente o valor do aumento dos salários, só com o descongelamento de carreiras. Neste momento, esse aumento é o que vai acontecer apenas com aquilo que está prometido em termos de descongelamento de carreiras. Outra nota é relativamente àquilo que o Paulo Bento. Mas deixa-me só concluir. Por isso é que o Costa disse, na Assembleia da República, que quis ouvir, não há 600 milhões de euros para repor os 9 anos de serviço aos professores. Não há. E só dar aqui uma nota ao Paulo Bento em relação ao tempo de serviço. Hoje em dia, a progressão de carreira está muito ligada à avaliação de desempenho. E os pontos que se vão adquirindo, desde o excelente, do relevante, para esses pontos é que contam depois para a progressão da carreira. Portanto, é isso que está em vigor, pelo menos na administração local. Eu sei que há carreiras em que isso também assim funciona, com algumas adaptações, mas é assim que as coisas vão funcionar. E acho que nesse aspecto as coisas aí vão no bom caminho.
assim a avaliação fosse justa, não é? Mas, Exatamente. mas as carreiras já não são como eram. A gente já lá vai às carreiras. As Já lá vamos carreiras chegar. têm Resumindo, cotas. António Estoureiro, resumindo e para não baralhar mais, 50 milhões é manifestamente pouco. Sim. Sim ao descongelamento das carreiras. Sim, mas ou seja, com o regime de progressividade. Ou seja, isto tem que ser feito. Sim. Se a gente não quer a Troika cá daqui a 2 anos, vamos lá ver uma coisa. A nossa economia agora está a crescer a 2,8%. E o que é que nós estamos a fazer quando estamos a descongelar carreiras e aumentar a função pública? Estamos a criar despesa fixa. Ou seja, se tu agora descongelasses e repusesses os 9 anos aos professores, criavas 600 milhões de euros de despesa todos os anos. Bastava que a economia contraísse daqui a 3 anos, tinhas cá a Troika outra vez, é isso que a gente quer. E depois andamos mais 4 anos a pão e água, não é isso que a gente quer. Portanto, isto tem que ser feito com muita parcimónia, com contas bem feitas, e para mim o Centeno é o melhor ministro deste governo, ele sabe fazer as contas e tenho confiança nele, nas contas que ele faz. E, portanto, tudo isto tem que ser feito dentro daquilo que a economia pode pagar, ou daquilo que os impostos que a economia gera podem pagar. E a última questão para resumirmos estes aumentos. Aumentos sim, mas com a meritocracia. Estão todos de acordo? Sim, mas a meritocracia, qualquer professor para ir... Estamos a falar da função pública, não é só os professores. Não é só Ou professores. qualquer funcionário público, penso eu, não conheço bem as carreiras todas, mas porque há montes de carreiras diferentes na função pública. Há corpos especiais da função pública por todo o lado, os professores, os médicos, os enfermeiros, os polícias, os militares, é tudo corpos especiais, os inspectores, os juízes, os magistrados, é tudo corpo especial de função pública. Depois cada um tem a sua carreira. Evidentemente que aí há avaliação e depois, mais do que isso, há cotas. Há cotas no escalão seguinte. E, portanto, isso é uma contingência da função pública, que é como acontece em qualquer empresa. Só há um CEO, só há um CFO, só há um diretor de marketing, não há 4 Não pode diretores haver de marketing. o CFO, o Q, CEO. Por exemplo. Podemos ir para várias temáticas. Exato. Mas podemos encerrar este assunto, até porque queremos falar por mim sobre a escola. Nós não vamos aumentar os funcionários públicos. Exatamente, de forma nenhuma. O essencial seriam estes 3 pontos. Meritocracia, descongelamento e aumento, os 50 milhões disponíveis, ser pouco para aquilo que será exigível no momento. O tema que o Paulo Bento traz esta semana tem a ver com os livros escolares, gratuitos para todos, ou talvez não, Paulo? Queres desenvolver? Não, a questão prende-se há muitos anos a esta parte. As correções têm sido feitas ao longo do tempo, mas ainda bem que estamos aqui numa escola com um projeto curricular diferente daquilo que é a prática habitual. E eu, sinceramente, não tenho uma ideia muito formada, e por isso trouxe o tema aqui, muito formada em termos de ter a convicção que é isto que eu defendo ou não relativamente aos manuais escolares. Nós assistimos o ano passado, há 2 anos, salvo erro, antes das eleições autárquicas e depois das eleições autárquicas, do famoso Roberts, que tem essa área na Câmara de Lisboa, a dar manuais escolares gratuitos para todos os alunos do Conselho de Lisboa. E levantou-se a questão da polémica de um filho de um banqueiro que, por opção, estude na escola pública, e é a opção provavelmente correta, porque nós temos grandes estabelecimentos de ensino público. Aliás, os melhores professores, nomeadamente ao nível do ensino básico e do ensino secundário, estão no ensino público, e, portanto, não vejo qual é que é o problema de um filho de um banqueiro ou de um empresário estudar no ensino público. E porquê é que ele há de ter, com um rendimento de 10 ou 15 mil euros por mês, o livro gratuito, da mesma forma que o seu funcionário que é caixa num supermercado que ganha 600 euros por mês. Portanto, esta dúvida que me assiste, sendo que é óbvio que há outra face da moeda, que é que realmente quem ganha 10 mil também paga impostos correspondentes que permitem pagar esses livros escolares. Mas e depois ainda há outra questão que a mim me faz uma confusão tremenda, que é, e já é menos agora, em que os manuais escolares mudavam de ano para ano. Agora permite-se que cada escola escolha os seus manuais escolares. E eu penso que esta é uma discussão que tem que assentar noutro patamar, e ainda bem que vamos discuti-los aqui hoje, nomeadamente ao nível até do ensino profissional e de outras vertentes. Nós temos de discutir o que é que queremos para a nossa educação. Para a nossa educação, não. Corrijo.
para o nosso ensino e para a nossa formação. Aliás, eu penso que o Ministério nem sequer se devia chamar Ministério da Educação, penso que se devia chamar Ministério do Ensino e da Formação, o que quer que se chamasse. A educação é para ser dada em casa pelas famílias aos seus, não cabe ao Ministério nem aos professores educar os filhos de cada um de nós, e, portanto, esse Ministério teria que ter outro nome. Mas temos que definir o que é que queremos em termos de futuro, e basta olharmos para esses países mais desenvolvidos, o que é que eles estão a fazer ao nível da formação e do ensino dos seus jovens e dos resultados que têm. E nós ainda não percebemos, isto é o meu entendimento, que andamos a discutir manuais escolares, se são por 3 anos, se são por 4 anos, se são gratuitos, se não são gratuitos, e não discutimos o cerne da questão, e por isso é que eu trouxe o tema. Eu acho que é importante, até porque estamos numa escola, temos aqui professores, acho que é importante, e este é um projeto que envolve toda a comunidade, e isto tem que ser discutido em termos de comunidade, com os pais, com as famílias, com os encarregados de educação, com os professores, com os auxiliares, com aqueles que estão no dia-a-dia com os jovens e com as crianças, de percebermos o que é que queremos de projetar a formação e o ensino das nossas crianças e dos nossos jovens para o futuro. Se é mais importante definirmos se eles têm um acesso de um manual escolar gratuito, e isso faz a diferença na bolsa, se calhar de 70% ou 80% dos cidadãos portugueses, mas se, ao invés disso, devemos discutir seriamente, sem partidaritos, o que é que entendemos que deve ser a formação em termos de futuro, adaptando-se às novas realidades. Eu tive a felicidade de poder, e já lá vamos no tema a seguir, tive a possibilidade de trabalhar na instituição de trabalho na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, numa das nossas instalações, que tem uma componente formativa, que era ao nível da requalificação de jovens com 20, 21, 22 anos, que tinham o 4º ano e que, portanto, precisam de ser requalificados, quer ao nível escolar, quer ao nível de futuras profissões, e percebi claramente que, se calhar, aquele é um dos caminhos possíveis, não só para aqueles jovens, mas para outros jovens que, hoje em dia, têm como objetivo, eles e os pais, acabar o 12º ano, inscrever-se na faculdade, seja em que curso for, acabar a faculdade e ir à procura do emprego, que às vezes não tem nada a ver com o que andaram a estudar. E, portanto, enquanto nós não pensarmos isto tudo de uma forma séria e percebermos quais é que são os caminhos a trilhar, a questão dos manuais escolares que eu trouxe aqui hoje é uma pequena peça na engrenagem, que sendo neste momento só e fundamentalmente importante na Bolsa das Famílias, porque pesa e de que maneira no mês de setembro, quando os pais têm que fazer um esforço tremendo para comprar dezenas de livros que lhes custam, às vezes, alguns deles, o subsídio de férias. E, portanto, as férias de muitos pais, para que nada falte aos filhos, é comprar os livros escolares. E essa é matemática importante, mas é matemática que não pode ser desinserida da discussão fundamental daquilo que nós queremos para o ensino a pensar no futuro. Muito bem. António Esteveira, muito bem. Portanto, muito bem, que eu não sei se o Paulo Bento quer discutir o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, se é os manuais escolares. Agora fiquei na dúvida. É os manuais escolares. Mas vamos aos manuais escolares. Há países, por exemplo, Singapura, onde os manuais escolares são feitos de papel tipo jornal. Não têm cores, ou têm poucas cores, ou são feitos de 3 a 4 cores. E são extremamente baratos. E são oferecidos aos alunos. Em Portugal, que é um país rico, os manuais escolares são todos a cores, e com aquelas corzinhas, e depois ainda traz um caderno de exercícios ainda com mais cores, e depois os putos não podem reutilizar aquilo, ou para reutilizar têm um trabalhão a apagar as coisas, que montes de coisas são para fazer no próprio manual. Pronto. Isto é só para dar aqui a diferença entre o que é um país que tem mania, que é rico, e um país que é eficaz. Na Suécia os manuais também são todos a preto e branco, e são dados porque eles custam ao preço da lamejona, passa o termo. Pronto. Já que estamos em época de vindimas. Bom, agora, o que é que se colocou aqui? Colocou-se a oferta dos manuais escolares, que eu não me oponho a isso. Desde que os manuais sejam mais baratos, porque isto vem tudo do Orçamento de Estado. Mas não se conseguiu fazer isso. O que o Paulo Bento colocou foi uma questão que é uma questão interessante, que é a condição de recurso. Para o Paulo Bento, só deve ter acesso a bens públicos grátis quem não tem condição de recurso, certo? Não é bem, mas é quase isso. Mas aquilo que tu disseste. Aquilo que eu disse foi que as coisas têm que ser... Isso vai contra a ética republicana. Mas eu quero saber e a universalidade dos serviços públicos. António Esteveira. Tu matas o SNS... Eu penso pela minha cabeça, quero lá saber dos republicanos e dos monarcas para aqui não são para aqui chamados. A questão é que... Estamos a falar...
Estamos a falar de manuais escolares como podíamos falar de qualquer recurso que tem que ser redistribuído. Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Como o Serviço Nacional de Saúde, eu sou apologista de que quem não tem condições monetárias para usufruir daquilo que, no entender, é fundamental que cada cidadão possa ter, o Orçamento de Estado deve participar. E quem tem possibilidades, apesar de já o pagar através dos seus impostos, deve ter uma taxa moderadora. Eu pago 2 vezes. Já percebi. Tu vê bem, António Esteveira, vê-te bem. Eu não tenho filhos. Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, eu pago os meus impostos para a saúde. Pago os meus impostos para que aqueles que, infelizmente, ganhando menos do que eu, não têm condições para poder ter um seguro de saúde, para poderem ter os cuidados básicos de saúde. E, portanto, já percebi o teu ponto. Eu acho que nós que ganhamos acima da média temos que suportar também alguns custos para que outros possam ter gratuito. O conceito não é o da universalidade do serviço público. Já percebi, a condição de recurso, que é o outro conceito. Ambos são perfeitamente legítimos, tem que ficar defensáveis. Claro. E defensáveis, como é lógico. Aliás, os nossos seguidores também, alguns deles, alinham pelo diapasão do Paulo Bento. Exatamente. No caso dos manuais escolares, que era universal. Quem tem mais recursos... Exato, mas aí decidiu-se que era uma medida universal. E então, universal para quem frequenta o ensino público. Atenção, para quem frequenta o ensino privado, não. Era uma medida universal para quem frequentava o ensino público. Então, ofereceu-se numa primeira fase até ao 4º ano, numa segunda fase até ao 6º ano, e algumas câmaras, como é o caso da Câmara de Lisboa, oferece até ao 12º ano, e creio que aí já apanha os alunos do ensino privado. Provavelmente para apanhar as filhas da Secretária de Estado, que andam as duas na escola alemã, e aí os manuais são muito específicos, digamos assim. Mas pronto, sobre este tema... A equipa de pesquisa do António Esteveira está a funcionar. O que a gente tem que ter sobre este tema é muito claro na nossa cabeça. Qual é o nosso princípio? Se for o princípio da universalidade, então aí é uma coisa. Se for o princípio da condição de recurso, aí é outra coisa. Então aí vamos começar a cobrar pela escola pública a quem tem condição de recurso para poder pagar uma propina na escola pública. Mas isso leva-nos a uma discussão. Sérgio, tu tens só isso dá um programa. Sim, estava a ouvir. Estás aqui tão caladinho. E vou-me centrar aqui, de facto, nos manuais escolares que eu estou em causa. Exatamente. E diria que, de facto, eu sou a favor de que os manuais escolares devem ser... A educação é a base de tudo, na minha opinião. Estamos aqui nesta escola e neste projeto, que é diferenciador, e penso que uma boa educação, se o aluno sair com bases da escola, obviamente será uma pessoa completamente diferente no futuro do que se assim não for. E se existir a possibilidade, como parece que existe, se não o prometer, é porque existe a possibilidade de os manuais escolares serem gratuitos, para mim, deverão ser gratuitos, porque faz todo o sentido. É a minha opinião. Falávamos há pouco do aumento da função pública para famílias com ordenados mínimos. Como disseste bem, eu tenho 2 filhos, possivelmente iria gastar cerca de 400 euros em manuais escolares, para os 2. É um aumento muito maior que aquele que se prevê para a função pública, dentro dos 52, se fosse distribuído por todos os funcionários públicos. Portanto, penso que é uma boa medida, é uma medida que, como diz o Paulo e bem, eventualmente, as pessoas com mais possibilidades poderiam, eventualmente, ter outros recursos e têm outros recursos para poder usufruir, para poder comprar livros para os alunos, mas, havendo a possibilidade, eu penso que sim. Penso que para a educação, assim como para a saúde, deve haver, existindo verbas, devemos avançar por aí, deve haver mais para todas as crianças. Deixa-me também juntar aqui mais uma acha à fogueira, até porque este assunto e os livros também entroncam depois aqui no transporte para a escola. Vocês também concordam que os transportes escolares deviam ser gratuitos para aquelas pessoas que têm menos rendimentos ou para todos, eventualmente? Ou seja, acaba por entroncar tudo. Para ir para a escola precisamos de ter um meio de lá chegar. Isto é mais estamos num programa interativo e, obviamente, a questão é esta. Nós temos uma lei que determina que até determinado ano temos a escolaridade obrigatória. Até o 12º. Até o 12º ano. E, portanto, o Estado, quando obriga, tem que dar condições para que as pessoas o possam frequentar. A situação ideal num país economicamente forte era que todos pudessem ter os manuais gratuitos. O mesmo se aplica a outras derivantes daquilo que é o funcionamento de uma escola. Nós, se formos a uma escola, a esta escola, ou qualquer outra escola, no Concelho de Torres Vedras ou no país, as crianças, para além de vir à escola, também têm que comer. E quando almoçam, há crianças em determinados escalões
cuja refeição é gratuita. E há crianças cujos pais têm um rendimento superior, nomeadamente as do escalão, salvo erro, 4 até ao 6, gradualmente pagam uma pequena percentagem e contribuem para que... Tal como os transportes escolares. Esteveira, as crianças não podem vir à escola e não comer. Não, mas isso é o abono de família. Não é nada o abono de família, Sérgio. Tu alguma vez foste a alguma escola... Isso são os escalões do abono de família. São os escalões do abono de família que são as regras, os valores são indexados para depois os pais pagarem a parte que lhes corresponde das refeições escolares. E, portanto... Não, no escalão A não pagam refeições escolares. Nem pagam livros. Não. Nem pagam livros. Não. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer... Mas isso é uma medida de combate à pobreza e é exatamente ao contrário da medida de condição quando eu estou a dizer que, ao nível dos manuais escolares, eventualmente, se alguém tiver que pagar, terão que ser as pessoas que tenham um rendimento mais alto. São normalmente aquelas que suportam tudo isto, que suportam os aumentos da função pública, que suportam... Não, esta não. Estas que eu vou dizer agora somos nós todos que suportamos. Hoje é só para te lembrar que hoje é segunda-feira, qualquer dia no calendário em Portugal deixa de se chamar segunda-feira. Pelo menos de 15 em 15 dias passa-se a chamar aumento da gasolina, terça-feira, quarta, quinta-feira, sexta-feira. Hoje é o 22º aumento consecutivo do aumento dos combustíveis. Portanto, devemos ir em 40 semanas deste ano, ainda não fiz bem as contas, mas devemos ir nas 40 semanas. Portanto, segunda-feira sim. Este ano já houve 22 aumentos. Já houve 22 aumentos da gasolina. E esses são transversais a todos. Sim. E esses são transversais a todos. Ou que ganha 600 euros e ou que ganha 6 mil ou 60 mil. Exceto o senhor do burro de Castro Laboreiro, que não era de carro. E portanto se andar de carro, para muitos é uma obrigatoriedade, mas é uma opção, vir à escola é uma obrigação legal. E, portanto, o Estado que obriga, e bem, que as suas crianças frequentem o ensino, tem que lhes dar condições. Epá, se tiver que haver algum pagamento, que sejam realmente aqueles como nós ganhamos um pouco mais. Uma confusão entre dois princípios. O princípio do escalão A, B e C, que agora são 3 escalões e no tempo do Sócrates chegaram a ser 4. É o princípio do combate à pobreza, ou seja, que pretende combater aquelas pessoas que têm escalões de rendimento extremamente baixos. E aí há uma bolsa de apoio ao estudo. Outra coisa é o princípio da condição de recurso, que é o princípio ao contrário. Quem tem rendimentos acima de determinado valor deve contribuir com uma parte do seu rendimento para usufruir do serviço público. São duas coisas diferentes. Podemos discutir isto, mas isto dá um programa. Isso dá um programa diferente. Depois há aquelas pessoas que vão buscar à escola de Mercedes. Ou Sérgio, e tem o escalão A. Ou Sérgio, tem o escalão A. É o problema das finanças. Não vamos entrar por aí, vamos falar sobre o programa para cada um dos temas. E o tema que o Paulo trouxe tinha a ver com, e tem a ver com os livros escolares serem gratuitos para todos ou não, e a questão que se coloca, e para resposta rápida é mesmo esta questão, livros escolares gratuitos para todos ou não, Sérgio? Sim, como princípio, sim, como disse o Paulo bem. Sim, como princípio. Não havendo. Quem tem possibilidades que... António Esteveira. Como princípio, sim, seguindo modelos de como há na Suécia, na Noruega, em Singapura, no Japão, em que os livros são feitos em papel de jornal um bocadinho mais grosso, a preto e branco, serve muito bem para o mais barato. Estudar, muito mais barato. Até porque hoje há outros meios que nós já deixamos de utilizar nas escolas, que são os meios eletrónicos. Eu dou direito e mando os alunos ir à procura do decreto-lei via telemóvel. Não é para aquilo que é? E, portanto, depois o artigo X, procurem lá o artigo X, o que é que isso diz? Depois perceber o que é que aquilo diz, já é outra coisa. Mas depois também analisamos Por isso é que está lá o professor. Por isso é que lá está o professor. Exatamente. Mas pronto, os manuais não têm que ser obras de arte. Pá, pronto. Se os manuais fossem feitos como em Singapura, como na Suécia, por aí fora, gastávamos 1/3, ou se calhar até menos, e tínhamos manuais à borla para todos. É isso, é que... Juntando aqui os transportes, esta questão não foi trazida por ninguém, obviamente, mas entronca na questão seguinte, e que é o António Esteveira que traz, passos sociais nas áreas metropolitanas. Eu preferia que desenvolvesses rápido e enquadrasses nesta temática escolar. Até porque... Era o meu tema, era o que eu vinha mais bem preparado. Ou são os teus gráficos todos? Muito rapidamente. Mas a sério, até porque temos algumas questões dos nossos seguidores
que colocam algumas questões, nomeadamente em relação aos espaços escolares, a custar cerca de 25 euros Olha, os espaços para ir escolares, o Sócrates, do por exemplo, Barra até tinha à uma Escola de medida- São Gonçalo, por exemplo. O Sócrates tinha uma medida espetacular que pode ser reposta, não sei quanto é que ela custa, mas acho que agora há dinheiro para pagar isso. Poderia haver dinheiro para isso, que era o passo 4-18. Os putos entre os 4 e os 18 anos tinham um passe subsidiado pelo Estado em quase 80%. E não precisavam morar na área metropolitana de Lisboa nem na área metropolitana do Porto. Bastava serem estudantes. Pronto, isso pode-se buscar essa medida. E aplicá-la? E aplicá-la ao país todo. Todos concordam com ela? Mas o objetivo é mesmo aplicar aqui ao país todo. Não, não é Neste nada. momento é o que está em cima da mesa. Está bem, mas isso é o que se diz. Outra coisa é o que está orçamentado. Bom, O que está orçamento... muito rapidamente. Sim, deixa os Últimas gráficos. informações que eu já trouxe este tema aqui uma vez, porque nós vamos ser os encavados aqui de Torres Vedras. Somos uns dos encavados. Não são só os americanos, nós também somos. 90 milhões de euros é o que está previsto do Orçamento de Estado, 65 milhões para a área metropolitana de Lisboa e 25 milhões para a metropolitana do Porto. Isto para quê? Para que um passe combinado custe no máximo 40 euros ou 30 euros, dependendo do agregado familiar. O que é que este mapa mostra? Se conseguirmos ver. Este mapa mostra que esta medida apanha aqui a área metropolitana do Porto e atenção que o andante, que é o título de transporte da área metropolitana do Porto, chega até Aveiro, que já não faz parte da área metropolitana do Porto. Eu não sei como é que eles vão depois pagar isto aqui, estas locações de Aveiro para Norte. Portanto, aqui vão ser gastos 25 milhões de euros e aqui na área metropolitana de Lisboa vão ser gastos 65 milhões de euros. Quem é que vai pagar isto? O Orçamento de Estado. Todos nós. Todos nós. Ou seja, quem vive em Torres Vedras, como o Paulo Bento, que vai todos os dias para Lisboa, compra o seu passezinho de 170 euros e herdeu. E paga o dele e paga um bocado dos outros, certo? Quem mora em... O PSD hoje, aliás, o PSD propôs hoje que a área metropolitana de Lisboa fosse alargada até o entroncamento. Deve ser um fenómeno. Só pode. Isto faz algum sentido, porque eu sei que há muita gente de Santarém que trabalha em Lisboa e que usa os comboios daquela linha e que vai ficar fora desse sistema de passes. E eu pergunto, os milhares de pessoas que moram em Torres, que trabalham em Lisboa, que fazem este percurso, estão fora deste financiamento. Os milhares de torrienses que se deslocam de Torres, Santa Cruz, Torres, como é que é? Ficam fora deste financiamento, a não ser que a Câmara de Torres suporte um sistema de passes interno. Mas não se pode pedir à Câmara de Torres para suportar os passos dos torrienses que vão para Lisboa, porque a Câmara de Torres não tem orçamento para isso. Por isso é que eu digo, acho muito bem que os passos, que seja reduzido substancialmente o preço dos passos, acho muito bem que seja pago pelas câmaras da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto, que são câmaras que têm orçamentos que vai. Sérgio, a tua opinião sobre este assunto? Esse jornal é data de... Este jornal é da semana passada. Já trouxeste isso há um mês? Este jornal é da semana O passada. primeiro assunto. Eu tenho aqui o Expresso de dia 5. Sim. E, de facto, o Governo neste momento está a projetar, de facto, o valor que tu referes é bom, é real, entre os 90 milhões e os 100 milhões de euros no Orçamento de Estado, para um custo, embora isso represente um custo para as áreas do Porto e de Lisboa de cerca de 80%. Tudo o resto irá para todo o país. Desculpa, aliás, peraí. entre 100 milhões de euros. São 100 milhões de euros. Agora, Então, peraí, são 65 milhões para Lisboa. Eu ouvi-te. Então sobram 10 milhões para o resto do Eu não país. sei quanto é que são 100 milhões de euros para todo o país. Pronto, é o que eu te estou a dizer. Distrair as duas áreas metropolitanas, Eu ouvi-te com toda a sobram 10 milhões de atenção. euros. Posso... Não, espera, já podes, mas espera. São Isto, 65, temos que respeitar aqui são a 65 opinião. milhões. Pá, daqui a bocadinho arma-me em Bolsonaro. Pá. Já está? São 65 milhões para a metropolitana de Lisboa e 25 milhões para a metropolitana do Porto. Dá São 90. 10 milhões para o resto do país. Mas isso é o que está aí. Hã? O que está É só aí. fazer as contas, como dizia o Guterres. Exatamente. Isso é no teu jornal, este é outro. Isto terá um impacto de cerca de 100 milhões no Orçamento de Estado. Sim, vamos ver. A redução dos espaços sociais. E é para todo o país. Inclusive, é um estudo feito pelo Ministério do Ambiente, não sei se tens esse estudo ou não, em que há aqui impactos indiretos Pronto, também lá que são vai, importantes. lá vai a taxa não é? de carbono outra vez. Lá vem Exatamente. a taxa de carbono. Teremos, vou ler porque isto é notícia e foi referenciado. São cerca de 73 mil veículos que deixam de circular.
Como? São 73 mil veículos que deixam de circular. Sim. São cerca de 46 milhões de viagens automóvel que se deixam de realizar. Exatamente. Vai ter um impacto de menos 72 mil toneladas de CO2 em todo o ambiente. Eu sabia que vinhas aí com o carvão. Isto é mais uma medida que para mim faz todo o sentido, relativamente aos espaços sociais. Havendo esta redução e havendo uma comparticipação, como falávamos há pouco, quer nos livros escolares. Mas eu não disse que não faz sentido. Então está difícil. Estou mistura. Eu não disse que não faz Isto sentido. está difícil, portanto faz todo o sentido. Agora, é para todo o país que está previsto e podes ver, está aqui escrito. Não mostra obviamente a que, o Esteveira não mostra, porque tem outro jornal completamente diferente do meu. Este é do Expresso, Estudasses. será a Correio da Manhã, penso eu, pelas coisas do Correio da Manhã. Veremos o que é que vai aparecer em 2019, sendo certo que Mas eu tenho o a boneco e leitura que tudo. faço, ainda bem. Portanto, a minha nota é esta e faz todo o sentido. Vamos lá desempatar com o ponto. Mais, tenho aqui as duas áreas metropolitanas. Depois a gente publica os gráficos. Pá, este foi um assunto que eu já abordei à derrama no último programa. Sim. Aliás, era o assunto que eu queria debater no último programa e depois passámos para hoje, o António Esteira trouxe hoje e muito bem. Eu já li tanta coisa sobre isto que eu já só acredito no dia em que o Orçamento de Estado estiver aprovado. A ser verdade, a última coisa que eu ouvi, o Esteveira poderá não ter razão. Ou seja, aquilo que eu li do Ministro, e que subscrevo, diga-se de passagem, e que subscrevo, é de que, tendencialmente, isto terá que ser a nível de todo o país e o Estado comparticipará fundamentalmente, uma coisa que tu não referiste, nem o Sérgio. E se lês as declarações, mas eu só acredito quando vir. Pois, também eu. Só acredito quando vir. E o tendencialmente... O Orçamento do Estado comparticipará nas deslocações entre concelhos. Exatamente. Entre concelhos. Ou seja, Interconselhos é a Câmara. é a Câmara. E, portanto, o princípio que se começou a falar, quando isto aparece como proposta do Medina, era o Orçamento de Estado. Eu, tu, todos os que estamos nesta sala, aqui em Torres Vedras, pagámos o passe da malta que está em Lisboa, que vive em Lisboa, o que diz o metro e a Carris, e nós pagávamos o passe para os rapazes andarem... Não, porra, da área metropolitana. Começou por Lisboa. Não. Depois veio a área Mas o metro metropolitana. vai até à Amadora. Sim, como é que é o coisa... O L123. Sim, não, aquilo Isso é não, uma série os que intermodais. Sim, exatamente. Aquilo que o Ministro disse agora, e espero que mantenha, é que esses passos a serem subsidiados que sejam pelos municípios. Óbvio. E que o Orçamento do Estado a pagar, que pague aqueles que se têm de deslocar de um concelho para o outro, que é o meu caso, e de milhares de portugueses que trabalham a 20, 30, 40 km de distância. Eu só quero fazer referência a uma coisa. E ainda falávamos nisso ao jantar e já falámos várias vezes. Sintra faz parte da área metropolitana de Lisboa. Faz parte da área metropolitana de Lisboa e tem o IC19, e, portanto, o sintrense que quer vir trabalhar para Lisboa na sua viatura não paga portagens. O torriense ou qualquer um da Zona Oeste, e o número é o mesmo, são 68 mil por dia que entram na A8 e 68 mil que vêm na IC19. Esse é com a TC e esta A8. Epá, chamo-lhe o nome, são duas autoestradas. Nós pagamos a autoestrada mais cara do país, a pior do país e mais cara. A pessoa que mora em Sintra tem uma autoestrada de borla. Depois tem um serviço de transporte ferroviário que nós já tivemos alguma coisa parecida quando eu andava na tropa há 30 anos. Agora temos um comboio de 4 em 4 horas que demora 4 vezes o percurso de um autocarro. E, portanto, nós não podemos contar com o transporte ferroviário. E Sintra, não tem nada contra os habitantes de Sintra, mas estamos a falar o comboio de Sintra. E depois ainda querem ter um passe, ou que pretendem ter um passe para os cidadãos do resto do país. Aquilo que eu entendo, e já o defendi no programa passado, é que o Estado realmente deve, através do Orçamento de Estado, participar no transporte de passes interconcelhos, de quem tem que se deslocar para outro concelho e poder ter os transportes mais baratos. Uma pessoa que vive em Torres Vedras e para trabalhar para Lisboa, no mínimo, para fazer o mesmo trabalho, para ir trabalhar para Lisboa, tem que ganhar mais 300 euros por mês. Porque só o passe custa 165. Exatamente. E já não vamos contabilizar as 3 horas de transporte. E o tempo é dinheiro. Agora, há coisas que nós não podemos deixar de dizer com clareza. Não pode continuar a ser o resto do país a pagar a malta de Lisboa e a malta do Porto. E eu quero acreditar e tenho a esperança... não é só críticas ao Governo, de vez em quando fazem algumas coisas de jeito,
E, portanto, se o Ministro mantiver a palavra, eu concordo com esta opção de que seja como participar dos transportes, não só pela vertente de como participar um custo para quem vai trabalhar, mas também por questões ambientais que evita a entrada de milhares e milhares de carros nas grandes cidades. Vamos ver o que é que o orçamento nos reserva. Posso? É evidente que isto tem que ser negociado também entre autarquias e os operadores privados. Sérgio E estamos a aproximar-nos de um momento importantíssimo. Só para dizer que estamos a nos aproximar de um momento importante, que é a negociação com as operadoras. As concessões. Pronto. Sobre as áreas metropolitanas, há negociação. Aliás, já existem os passos. O andante na área metropolitana do Porto e o L1, o L2, o L1, L12 e L123 já existe na área metropolitana de Lisboa e dá para orçamentar e os acordos já estão feitos e isto vai entrar já no orçamento. E eu também sei que a intenção do Ministro do Ambiente, que é um ministro que eu até prezo, Matos Fernandes, que eu até acho que é competente, eu também sei que o Ministro disse tendencialmente vai-se alargar ao país todo, com o seguinte princípio: os intermunicipais vêm do Orçamento de Estado e os intramunicipais, as câmaras que quiserem que paguem, que é para apanhar o caso de Braga, por exemplo. Braga tem um bom sistema de transportes intramunicipal, então aí será a Câmara a pagar. O meu problema aqui, Sérgio Galvão, é que isto vai entrar já para o Orçamento, para Lisboa e Porto, e o resto é tendencialmente. E tu sabes quanto é que demoram tendencialmente em Portugal. Às vezes uma legislatura não chega, não é? Vamos ver. Esse é o problema. Já um bocadinho É isso que eu estou a discurso, dizer. 10 minutos Vamos ver, e eu estava capaz de apostar contigo no orçamento de 2019, vai ser consignada esta verba para Lisboa e Porto. Apostas só ao vivo e a cores e para que toda a gente possa ficar como testemunha. Vamos entrar novamente no caso concreto das escolas, neste caso as escolas com contrato de associação e o seu futuro, nomeadamente, e o caso concreto do Externato na Firme, porque também é um assunto muito querido ao António Estevera, principalmente, e por isso é que vamos deixar para o fim neste assunto. É mau por ti, e começamos por ti, Sérgio. Estes menos 200 alunos no Externato e menos algumas turmas é um fator de preocupação para, em primeiro lugar, para a escola em si e depois para o Conselho de Torres Vedras? Sim, claro que sim. Por um lado sim, por outro lado não. Já vou explicar porquê. Tendo por base os números que o António Estevera já me deu em tempos, não agora, mas há uns anos esta parte, uma turma no Externato de Penafino, por exemplo, neste contrato de livro, sai um custo mais baixo do que uma escola pública. Partindo nesse pressuposto, obviamente, não faz sentido haver redução de turmas ou de financiamento, neste caso, do Externato. Eu diria que algumas faz sentido, ainda há pouco trocava impressões com o Estevera sobre isto, porque no início de um ano letivo, há menos alunos, no quinto ano, há menos turmas, obviamente que o financiamento aqui faz sentido que não existe, temos menos turmas, menos alunos, não tem que ser financiado. Agora, quando se começa a cortar um patamar mais acima, aí já começa a ser preocupante. Obviamente que, se olharmos para o contexto do país, haverá escolas que se calhar não têm a dimensão que o Externato na Firme e estão, se calhar, na sua envolvência com escolas públicas que podem albergar esses alunos. E se calhar aí, progressivamente, essas escolas têm que ser desativadas e esse financiamento tem que ser terminado. Não é o caso do Externato na Firme, na minha opinião, até porque posso dar a opinião como pai, que tenho lá os meus dois filhos no Externato e que, de facto, é uma escola com excelentes condições e com excelente nível de ensino. Portanto, para mim faz todo o sentido e não vejo que exista problema do Externato um dia vir a encerrar. Acho que não faz sentido nenhum. Nós temos alunos mais que suficientes para se manter, têm qualidade mais que suficiente para se manter e não temos escolas na periferia que possam albergar com todos os alunos que estão no Externato na Firme. Portanto, isto para mim não faz sentido nenhum. É um tema que será muito querido, obviamente, aqui ao meu colega António Estevera, mas para mim o Externato será sempre defensável e não vejo que isso algum dia venha a acontecer. Paulo. É a minha opinião. Não, eu tenho uma opinião muito concreta há muitos anos relativamente aos contratos de associação. Eu sou claramente defensor dos contratos de associação, desde que e sempre que isto tem a ver um bocado com o passado, ou seja, o Estado define, através quer da Constituição, quer de todas as leis que vai criando ao longo destes últimos anos, a escolaridade é obrigatória. E depois, há zonas do país onde não consegue dar resposta às leis que cria. E, portanto, socorreu-se, ao longo destas décadas,
de instituições como o Externato de Pena Firme para fazer cumprir as próprias leis que criou. Infelizmente, no nosso Conselho temos o Externato de Pena Firme, como ao nível do país, há outros externatos, outras escolas, com nomes diversos, que fornecem aos jovens a mesma qualidade que fornece o Externato de Pena Firme e, portanto, fazem e cumprem a função que incumbia ao Estado. De um minuto para o outro, de um ano para o outro, criou-se o estigma de que isto era uma negociata. E realmente há umas negociatas por aí ao longo dos anos, com alguns rapazes que nós sabemos bem quem são, de onde vieram e onde pertencem, e que subverteram aquilo que é o princípio do contrato de associação. E eu sou claramente defensor, não só no de Pena Firme, como de todos aqueles que, pelo seu passado, ofereceram garantias de qualidade e substituíram o Estado naquilo que era a sua função. E dizem-me assim, então, mas se fores construída agora uma escola, não sei aonde, na zona entre, imaginemos, entre o Ramalhal e a dos Cunhados, deixa de fazer sentido fazer um contrato de associação com o Externato de Pena Firme. Sou completamente contra. A partir do momento em que há infraestruturas já feitas, em que o custo é igual ou até inferior àquele que o Estado desembolsa na escola pública, eu sou completamente defensor e acérrimo de que se mantenha os contratos de associação. Até porque, normalmente, nesses custos não são medidos nem os custos de investimento numa escola nova, nem os seus custos de manutenção. E, portanto, os valores são ainda mais baixos. Sou completamente contra esquemas de compadrio que nós sabemos que, à conta dos contratos de associação, se verificam ainda por esse país fora. Mas isso tem a ver com corrupção, não tem a ver com a questão não tem a ver com as questões de princípio. Não acredito, até porque não acredito que o município de Torres Vedras, por exemplo, avançasse com a construção de qualquer escola na zona onde está o Externato de Pena Firme, pusesse em causa aquilo que nós temos, felizmente, na nossa realidade do nosso Conselho, que é um Externato de excelência, que fornece um serviço de qualidade e que muitos pais dizem que se pudessem, teriam lá também os seus filhos a estudar, se pudessem optar. E, portanto, não tem acréscimo de custos para o Estado. O serviço é de excelência, quem lá anda está satisfeito, é manter. É manter. Seja Pena Firme, seja outra coisa qualquer, em qualquer outra parte do país, porque fundamentalmente aquilo que nós temos que dar às nossas crianças é qualidade de ensino, e se pudermos dar qualidade de ensino similar ou melhor, por um mesmo preço, não vale a pena estar a mexer. António Esteveira, não quero que sejas juiz em causa própria, obviamente. Mas estou a advogar em causa própria. Vou tentar explicar como é que surge Pena Firme. Pena Firme surge em 75. Porquê? Porque não havia capacidade de acolher os alunos daquela zona. O Pena Firme começou por ser seminário, portanto, então o objetivo era formar padres. Mas depois começou-se a reduzir o número de vocações. Mas bem para esse caminho, dava um bom padre, não Começou-se dava? a reduzir o número de vocações. Já tem a coroa. Foi aí que começou. Começou-se a reduzir o número de vocações, portanto, havia cada vez mais aspirantes a padres, e então o objetivo já era formar homens. Dar formação a homens, ponto final. E depois passou-se... Cidadãos. E depois passou-se a admitir também raparigas, passou a ser o Estado misto. Curiosamente, na altura, através do PCP, Partido Comunista Português, criou-se um contrato com o Estado em que o Externato de Pena Firme fornecia ensino equivalente ao público a troco de uma contratualização que cobrisse os custos com os docentes, com o desgaste das infraestruturas e com as chamadas despesas correntes. E isso vem desde 75, portanto é um contrato já muito antigo. O Externato de Pena Firme, julgo eu, está perfeitamente inserido na rede pública Torres Vedras, portanto é uma escola que serve uma área muito específica, que é as freguesias de Atos Cunhados de Maceira e Silveira. Essas freguesias têm mais população do que o concelho do Sobral de Montagraça e da Arruda dos Vinhos, por exemplo, portanto é uma área relativamente... Ou do Bom Barral? Ou do Bom Barral, é uma área relativamente populosa e, portanto, creio que, concordo com o Paulo Bento, se está ali o Externato de Pena Firme, se está bem integrado na comunidade, se articula bem com o resto do ensino público propriamente do Estado, digamos assim, do Conselho, estar a construir uma escola para substituir aquela é estar a gastar dinheiro sem necessidade e, portanto, é estar a gerir mal os recursos públicos. Isto pode entroncar num tema... Não vale ler as mensagens enquanto estás no programa, António. Estou-me aqui a dizer que o Externato está contratado por uma área geográfica delimitada. Foi isso que eu acabei de dizer.
Mas isto pode trocar num outro tema. São as cábulas. O professor traz cábulas, o professor. Exatamente. O professor Esteveira traz cábulas. O professor também trouxe cábulas. Não, por acaso é de Joaquim Pinto Gonçalves, para esta atenção. E, portanto, mas foi o que eu acabei de dizer. O externato está ali para uma área geográfica delimitada. Freguesias de Maceira, Adespunhados e Silveira. Não temem pelo futuro do externato na firma. Isso conta... Primeiro teme-se sempre, porque a gente sabe lá o futuro, não é? Quer dizer, O que conta efetivamente aqui na coisa pergunta... que é certa é o presente. Mas há E pagar impostos. E pagar impostos. Não, o Franklin dizia que era morrer e pagar impostos. Mas há um outro nível de discussão que se pode ter, que em Portugal não existe, mas que em países como a Bélgica, como a Holanda ou como a Nova Zelândia existe, em que 80% das escolas são privadas e com contrato de associação. Portanto, só 20% das escolas é que são do Estado. Aí foi um processo ao contrário. Na Holanda, a partir de 1920, começou-se a desenvolver esse sistema, depois mais tarde na Bélgica e mais recentemente na Nova Zelândia. Só que aí há a liberdade de escolha da escola. Portanto, os pais põem os alunos na escola que entendem. E o dinheiro segue o aluno. Certo? Só que aí há dois pormenores que, quando se faz o debate sobre a liberdade de escolha, às vezes a malta esquece dois pormenores. A liberdade de escolha nesses países, e é aquela que eu defendo, tem dois princípios básicos e muito simples. Primeiro, as escolas não podem ter fins lucrativos, ponto 1. Ponto 2, a escola não pode escolher o aluno. Não pode recusar um aluno de uma classe social mais desfavorecida e substituí-lo por um aluno de uma classe social mais favorecida. Isto sim seria a escolha da escola num sistema aberto e num sistema que eu penso que Portugal já não tem condições para chegar lá, porque não tem escolas privadas assim, sem fins lucrativos. E, agora, ainda há muitas escolas com contrato de associação. Aqui no Oeste há uma série delas. O Externato, a Arruda, o Externato Cooperativo da Benedita. São a favor, então, das escolas com contrato de associação, desde com resultados comprovados e que, obviamente, as verbas sejam para o fim a que estão destinadas. Sem dúvida. O futuro do ensino profissional, Paulo Bento, este é outro dos temas relativamente à escola e, concretamente, ao Conselho de Torres Vedras e esta situação atual do ensino profissional em detrimento da conclusão dos estudos até o 12º ano numa escola normal pública. Sérgio, eu há pouco, há um quarto de hora atrás, quando falava dos manuais escolares, disse que ele era uma pequena peça daquilo que nós temos que definir o que é que queremos no ensino em Portugal. Eu ainda me recordo, a Liana Cláudia, quando eu ao mesmo tempo que eu na escola, portanto há coisa de meia dúzia de anos, e ainda me lembro, quando cheguei à chamada escola técnica, ela andava no liceu, na escola técnica havia já naquela altura ensino profissional, havia mecânica, havia eletricidade, havia um conjunto de coisas que entretanto acabaram. Eu tive a felicidade de trabalhar, como disse há pouco, numa instituição da Santa Casa da Misericórdia, que se chama Aldeia de Santa Isabel. E lá faz-se ensino, não é um ensino profissional, mas tem a vertente profissional. Ou seja, o Estado não cumpre a sua função com a obrigatoriedade da escolaridade obrigatória, porque há crianças, há jovens, nomeadamente na zona metropolitana de Lisboa, sobretudo com problemas ao nível familiar e que, portanto, têm uma vida completamente desregulada e deixaram de estudar, não cumprem, obviamente não podem ser presos e, portanto, a maior parte deles tem a antiga quarta classe. O que acontece naquele espaço é que lhes é dada a dupla possibilidade de concluírem ou o 6º ano, que é o nível 1, ou o 9º ano, que é o nível 2. E agora vamos para a fase dos níveis seguintes, que vai permitir ir até ao 12º ano. O que é que acontece? De manhã, os jovens têm 5 disciplinas, que lhes permite concluir a escolaridade correspondente ao nível em que não estão inscritos, e na parte da tarde têm uma oficina profissional à sua escolha e para a qual fizeram testes psicotécnicos para aferir das suas capacidades. E eu tenho a felicidade de vos poder dizer que tinha a minha incumbência 220 jovens desses 9 cursos que nós lá lecionamos e que tinha a obrigatoriedade de, para que eles pudessem acabar a escolaridade, terem que fazer também o estágio de 1 mês ou 2, consoante o seu nível, inseridos em empresa, para poderem
terminar o seu curso. Posso dizer-vos, dos 220 que eu tinha ao meu encargo, 150 ficaram a trabalhar nessas empresas. Acabaram os seus estudos que lhes dava o 6º ou 9º ano e a maioria deles, aqueles que quiseram, ficaram a trabalhar em empresas. Porque tinham uma formação durante, a maior parte deles no nível 2, de 2 anos, em que lhes permitia sair da área de restauração, quer a saberem cozinhar, querem a saber servir à mesa, como os que estavam na oficina de bate-chapas, quer os que estavam na carpintaria, quer os que estavam em obras públicas, sobretudo raparigas. Ou seja, elas quando saíam dali tinham o nível de escolaridade obrigatório definido na altura o 9º ano e tinham também a possibilidade de ter uma formação ao nível profissional que lhes dava garantias de poderem ter o seu trabalho. Há um caso que eu peço para contar, porque fiquei estupefacto. Havia lá um curso que era para jovens, era quase só rapazes, para acabarem o 6º ano, e portanto era só um ano, não podiam ir para o curso que queriam, que era pintores de automóveis. Coisas incríveis, mas cada vez há menos. E então tinham que ir para uma coisa que foi criada, que era lavadores de viaturas de automóveis. Bem, fez uma confusão, isto é profissão que se arranja, lavadores de automóveis para os rapazes. E eram 15. Quando esses só tinham o curso de um ano, e obviamente que procurei arranjar nas zonas de residência deles, porque eram jovens que vinham da Amadora, de Carcavelos, de Lisboa, empresas com lavagens de automóveis perto da sua área de residência para eles poderem fazer o seu estágio. Ao fim do mês, fui reunir com as entidades patronais, com eles, para fazer a avaliação deles. 2 coisas. Todos os proprietários das empresas queriam ficar com eles, e todos eles queriam lá ficar a trabalhar. E isto levantou-me uma questão, é porque eu tentava convencê-los a passarem ao nível seguinte, para irem do 2º ano, do 6º ano até ao 9º, pá, vocês tiveram esta experiência, concluam o 9º ano e depois voltam cá a trabalhar. E deparei-me com uma situação muito complicada de resolver, porque eu não tinha resposta para lhes dar. Eles diziam, sabe, senhor, eu vivo na casa da minha avó, somos 6 irmãos, o meu pai e a minha mãe saíram de casa, eu vivo com a minha avó e somos 6. E olha, eu posso lhe dizer, o senhor aqui, o meu patrão, eram muitos jovens africanos, dá-me 700 euros por mês. E eu estive aqui neste mês a fazer estágio, sem remuneração, mas levei para casa 600 euros, porque eu todos os dias fazia 30 euros de gorjeta. E, portanto, eu chegava ao fim do mês, já fiz as contas, levo 1.300 euros limpos para casa. E sabe, eu lá na escola ouvia as minhas professoras a dizerem que não levavam 1.300 euros por mês limpos para casa. E, portanto, o senhor quer-me convencer a eu ir 3 anos para a escola, agora do 6º até ao 9º ano, quando eu tenho aqui um senhor que me dá emprego a ganhar mais que a minha professora. E ficas impotente em dizer alguma coisa a um jovem destes que nunca teve trabalho, que muitos deles viviam dos pequenos roubos ou do pequeno tráfico, que perceberam que podiam ter um futuro, não era um futuro brilhante, mas era um presente que eles nunca pensaram que ter dinheiro na mão, estar independentes dos avós, poderem comprar os seus ténis de marca. Até estou arrepiado a falar nisto. É complicado explicar isto a um jovem. E percebes que, quando, uns meses depois, fui a uma escola, falámos nisso ao jantar, fiquei maravilhado com a escola, que trabalha ao lado da Auto Europa, que tem 1000 alunos, funciona até ao 12º ano, com participada por muitos comunitários, uma escola totalmente profissional, com várias vertentes. Os alunos sabem, aqueles que concluírem ali os estudos, todos eles têm emprego na Auto Europa, ao pé de casa, ao pé de onde estudaram, na área em que estudaram, porque os cursos são abertos também em função daquilo que é a necessidade real da empresa. A empresa sabe que precisa de 50 informáticos e abre vagas para 50 estudantes. Como nunca ficou os 50, acaba sempre por ficar vagas. E é este dilema, que não é um dilema, são estas opções que nós temos que fazer. O que é que queremos do futuro? Será que em Portugal toda a gente tem que ser engenheiro ou doutor para depois concluir os cursos e ter que ir à procura do emprego fora completamente da área que teve a estudar? Ou devemos permitir, e o Estado próprio canalizar verbas para escolas profissionais, profissionalizantes, em conjugação? Vais à Alemanha, já acontece isso, o sistema dual, em que o trabalho é feito em ambiente, às vezes, de fábrica, em que eles estudam de manhã, ou estudam de tarde, e à tarde praticam e têm a sua atividade
ao nível prático na empresa daquilo que andam a estudar. O que é que o Estoureira está a dizer? O sistema dual cá não dá. Estoureira, não sei se cá não dá. Eu sei que nos países onde ele funciona, os países são ricos. E as pessoas têm emprego. E as pessoas têm emprego. Por exemplo, no tempo do Crato, eu fui a uma conferência no Instituto Franco-Alemão, onde o Crato queria pôr cá o sistema dual. E vieram cá indivíduos da Volkswagen, da Bayer, da BASF, e disseram para nós não copiarmos o sistema dual alemão, porque ele não funcionava cá. Porque para teres o sistema dual, tens de ter empresas de grande dimensão, que aceitem levas de 30 alunos. Por exemplo, o Lidl tem uma academia. O sistema dual da Lidl é uma academia. Acabou, pode. Forma os seus. Cá é a Volkswagen que os forma e a Siemens, porque a academia é dos dois. Exatamente. Volkswagen e Siemens. O sistema dual cá não dá porque, na Alemanha, um aluno formado em sistema dual custa 9.000 euros por ano. O Estado paga 4.500 euros e a empresa paga 4.500 euros. Portugal, com 98 das empresas, PMEs ou até mais pequenas, não tens condições para pôr uma empresa a pagar, cá não custa 4.000 euros, não custa 9.000, digamos, custará 7.000 ou 6.000, as empresas não vão pagar 3.000 euros, não têm dinheiro, nem têm condições. Estoureira, Porque como é que perguntar ao Galvão... Estoureira, tu mete o Centeno, tu dizes que gostas muito do Centeno, tu mete o Centeno a fazer as tuas contas. Porque eu posso dizer que na aldeia de Santa Isabel, ou esta escola que nós estamos a falar, que trabalha diretamente com a Alta Europa e com a Siemens, o aluno não custa esse valor. Não, ali não, porque é todo financiado por fundos europeus. É financiado por fundos europeus, uma parte. Pronto. 85%. Pronto. E 15% para o Orçamento de Estado. Exatamente. Então, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Tem custos zero? Não, tem custos. É paga pela União Europeia, mas não custa 7.000 euros pelo aluno. Mas no ensino dual alemão custa isso. Está bem, isso é na Alemanha. Não consegues aplicar também isso. Um quarto, um apartamento lá custa mais do que cá. Agora, eu estou a defender o Conselho, eu não estou a dizer que tens que adaptar ao país inteiro, não vais fazer em Vila de Rei uma escola com o sistema dual. Agora, tens que caminhar ao nível do ensino. Nem fazem todos. E se calhar em Torres também não, mas tens que, nomeadamente nas grandes áreas metropolitanas, criar situações que permitam isso. Mas não precisas de fazer escolas com o sistema dual, mas podes permitir que o agrupamento Padre Vítor Melícias, que o agrupamento Madeira Torres, possam ter turmas a trabalhar nesse sistema. Eu recordo, era eu presidente de junta, eu vou-te dizer, era eu presidente de junta, e fui visitado uma pessoa que foi presidente do Conselho Diretivo quando eu fui presidente da Associação de Estudantes, o professor Helder, que tinha a funcionar na escola Henriques Nogueira um sistema de oficinas de mecânica e de bate-chapa que funcionou durante uns anos. E funcionava em parceria com 6 empresas de Torres Vedras. 6 empresas de Torres Vedras, em que só funcionava uma turma. Uma turma no primeiro ano, no ano a seguir passavam para o segundo, abriam outra vaga. Portanto, ano a ano sairiam 20 alunos. E esses 20 alunos, se assim o entendessem, eram automaticamente funcionários de uma das 6 empresas que financiava aquele sistema. E estou à vontade para falar nisto, porque quando ele veio falar comigo, veio a apelar-me no sentido de politicamente agir num governo, na altura eu era apoiante. E dirigi-me às entidades responsáveis, quer do meu partido na altura, quer às entidades governamentais, a dizer que lamentava que quisessem fechar aquele curso por uma questão muito simples. As pessoas que lecionavam aquele curso não tinham nível universitário. Nem quero estar a falar no nome, são pessoas cá de Torres, que eu muito prezo, muito respeito e muito admiro, que sempre trabalham, são grandes chefes de oficina, proprietários de oficina e que davam a formação adequada. Como não tinham licenciatura... Presumo que era um curso de mecatrónica automóvel. Como não tinham licenciatura... Ou presumo mal. Era qualquer coisa desse tipo. Pronto. Como não tinham licenciatura, o curso foi fechado. As empresas deixaram de ter matéria humana qualificada... Não é por não ter a licenciatura. É porque não tem um papelinho que se chama CAP. Estoureira, chama-lhe o que quiser. Pronto, o que eu sei é que as empresas estavam bem fornecidas de jovens qualificados para fazerem a sua função. Os jovens tiravam um curso e tinham um emprego,
e por estas questões burocráticas. Ele foi data fechado. ainda não existia. Isto... À data ainda não existia essa... Existia, isso é um incumprimento de uma regra do Fundo Social Europeu, aquilo tem regras para... E, portanto, Mas à data em que acabou-se com Paulo isso, ainda não existia. acaba-se com tudo aquilo que é a formação a sério ao nível do ensino e preparar as pessoas para a vida. Paulo, E depois andamos aqui entretidos a falar de sucesso escolar, que as pessoas passaram e depois deparas com as grandes frustrações dos jovens que estudaram, daquilo que foi o sacrifício dos pais para que eles possam ir para a universidade, às vezes para Bragança, para Braga, para Évora, no tempo da crise. Não fossem muitos avós, que as suas poupanças, muitos avós se calhar nunca foram ao Algarve passar férias. Alguns se calhar nunca tiveram um mês de férias, que as suas poupanças... Eu nunca fui a Cádiz, por exemplo. Nunca foste porque não quiseste, é pertinho. E muito mais barato do que provavelmente aos sítios onde tu vais. Mas também ainda não és avô, António Estevão. E também ainda não és avô, pelo menos que ele saiba. Exatamente. E, portanto, acabou-se com essas coisas todas quando deveríamos estar a repensar tudo isto por forma a adequar. Nós não temos de ser concorrentes. Nós temos aqui no nosso Conselho uma empresa que nos devemos orgulhar, que é a empresa Eurostério Frismar. Uma empresa de capitais suíços. Exato. Há 20 anos atrás... Do cantão alemão. Há 20 anos atrás, tudo o que saía daqui, as caixas de cartão diziam Made in Suíça. Há pouco tempo, ainda era o vereador e o Sérgio também, tivemos a felicidade de lá ir visitar e já havia um orgulho tremendo do administrador português, um abraço para o engenheiro João Cachatra, em que as caixas já diziam fabricado em Portugal. Dizia em pequenino, em grande ainda dizia design suíço, mas já dizia, e provamos, e prova-se aqui que nós somos tão bons ao nível industrial, ao nível da capacidade de produção como os suíços. E produzimos mais barato. Porque tens salários mais baratos. Tens salários mais baratos. Mas é só para recordar, eu não tenho procuração dessa empresa, mas foi no ano em que nós fomos lá visitá-lo e fiquei orgulhoso disso. Fiquei orgulhoso dos suíços e do administrador português. No ano em que nos cortaram o 13º mês de subsídio de férias, essa empresa pagou o subsídio de férias e o subsídio de Natal por inteiro e deu mais um mês aos funcionários. E, portanto, se queres ter bons trabalhadores, também tens que lhe dar estímulo. E isso começa tudo numa boa formação profissional que lhes tens que dar desde jovens. Eles saberem o que é que estão a fazer, para serem reconhecidos pela sua entidade patronal, para produzirem, para poderem ser bem pagos. E isso começa tudo a nível do ensino. O exemplo da Frismag, é que se ela não fosse boa, já não estava cá, já estava na República Checa. Obviamente. Portanto... Questão fundamental, e para resumir esta questão do futuro do ensino profissional e depois destas vossas divergências... misturou aqui várias coisas. Exatamente. Por isso eu passo já ao Sérgio Galvão. Vocês terminarem esta discussão. Mas deixa-me só assentar. Eu não Senta-te lá, senta-te lá. Assentar aqui três coisas. O Paulo Bento trabalha na Santa Casa com o programa Escolhas, que é um programa que tem como objetivo o resgate de jovens à marginalidade. Já trabalhei nesse projeto. Pronto. E é o objetivo da Santa Casa. Depois há um outro sistema que nós chamamos de formação profissional, mas é o sistema de aprendizagem, que é um sistema que está dependente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, que é um sistema que trabalha muito diretamente com o Sem-Fim, por exemplo, com o Sem-FIC, trabalha com as empresas. Com o Sem-Cal, portanto, e diretamente com academias multinacionais, como é o caso da Academia Lidl e da Academia da Volkswagen Siemens. E depois temos um outro sistema, que está na dependência do Ministério da Educação, que é o sistema dos cursos profissionais, das escolas profissionais e dos cursos profissionais que também selecionam nas escolas públicas e em contrato de associação, pelo menos desde 2006, quando a doutora Maria de Lourdes Rodrigues, e bem, estabeleceu como objetivo para Portugal ter 50% dos alunos do ensino secundário em cada modalidade de ensino e, não tendo as escolas profissionais do país capacidade para absorver esses alunos todos, estendeu essa oferta à escola pública. E, portanto, esta que eu estou a falar agora é uma via, não é via para burros, nem para broncos, nem para grunhos. É outra via de fazer o ensino secundário, que é uma via de dupla certificação, e que o aluno fica com o nível 4. Tem sequência pelo ensino superior, ou diretamente fazendo os exames nacionais, ou através dos cursos técnicos superiores profissionais, que são os TESP, que são os sucessores dos 7 que existiam
desde 2008. Era só para estabelecer este... Acredito que vais ser mais minuto, rápido. Sérgio, um minuto. É sempre bom ter uma enciclopédia como de feira, porque de facto nos faz aqui. Não, ele Estamos sempre a aprender prepara-se. Eu acho que isto é mesmo. Tem uma equipa é de mesmo pesquisa. Deus, Eu sou é diretor de mesmo uma Deus. escola profissional, se eu não soubesse isso, E vai não recebendo umas seria. mensagens. Exatamente. Apenas não referiste o nome das escolas, nomeadamente a ESCO, a Escola Agrícola, que falávamos há pouco, a Casa da Ávila, a Semifor, que faz parte da minha firma, são as tais 3 escolas Está profissionais. bem, mas Henriques Nogueira e Madeira Torres também têm cursos profissionais. Exatamente. Todas essas escolas têm feito um bom trabalho. E agora falo um pouco na minha vertente mais profissional e falando no tema que é o futuro das escolas profissionais, e para mim tem todo o futuro, faz todo o sentido, aquilo que o Paulo disse bem. Há aqui temas e há aqui trabalho que está assegurado para estas pessoas que tiram estes cursos. Eu falo por mim em termos na parte do turismo, em que algumas destas escolas respondem a estas necessidades, nomeadamente a Semifor e a ESCO e também a escola que tu referiste, ao Hostelero. Existe uma falta gritante de mão de obra qualificada. E não tem que ser, obrigatoriamente, técnicos superiores. Não tem. Na minha área, nomeadamente no turismo, como referi, passamos, desculpa a expressão, as passas do Algarve para ter mão de obra qualificada. E não pagamos tão mal como isso, como chegou e temos a falar. Não pagamos mal. Há espaço, há trabalho. Falaste há pouco no Sem Fim, que sei que a taxa de integração dos alunos é superior a 90%, o que é significativo. E para mim faz todo o sentido que existam escolas profissionais que se adaptem, como falaste bem, em termos de futuro, têm que se adaptar às necessidades do mercado. Claro. A partir do momento em que falem com as entidades empregadoras e que seja transmitida as necessidades que elas têm, penso que há aqui um caminho a explorar que será muito mais proveitoso e mais profícuo, se assim for escolhido. E há uma coisa hoje importante, já agora, a ANCAP, que é outra entidade envolvida, que é a Agência Nacional para a Qualificação e Emprego, começou a fazer o SANC, que é o Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação, para se saber em cada CIM, Comunidade Intermunicipal, quais são as áreas profissionais com maior procura no futuro próximo. Por exemplo, o curso de restaurante-bar, que é um curso para o qual ele fornece alunos, tem classificação 10 no SANC, que é a máxima, por exemplo. Muito bem. Terminamos com este assunto. Há futuro. Ainda bem. Há futuro, isto se calhar merecia um programa sobre estas diversas formas. Vou tentar também fazer aqui uma pequena alteração, e porque aí pelo meio se falou muito de que se exige uma boa formação, mas efetivamente também os docentes, os professores, não têm um vencimento compatível com a exigência que é feita e com as horas de trabalho que executam habitualmente. Vocês concordam que o nosso ensino ficaria melhor, a educação no nosso país também, se tivéssemos professores mais bem pagos e mais bem remunerados? Posso começar por ti, António Esteveira. Eu sou professor, a minha carreira neste momento é professor. Lá mais uma vez a jogar em casa própria. Vou dar outra vez o exemplo do Japão. Mas isto é para uma resposta rápida. Tá bem, não vais correr o mundo outra vez? Porque Não, não é por professor causa de geografia. nem é por causa do tipo que marcou ontem os gols ao Sporting. No Japão, os professores são recrutados com um rigor extremo. Têm que fazer um exame, têm que passar várias provas pedagógicas, têm um processo de recrutamento muito exigente, como se fosse numa empresa. Quando chegam ao sistema de ensino, são dos profissionais mais bem pagos da sociedade. Paulo. Quer saber se os professores são mal pagos ou são bem pagos? Que são mal pagos, acho que todos concordamos. Cá são mal pagos. A questão seria Pá, eu não sei se são mal pagos ou são bem pagos. Há uma coisa que eu sei. Os professores, é exigido hoje aos professores aquilo que, no meu entender, não devia ser exigido aos professores. Ou seja, volto àquilo que disse antes, isto tem que ser tudo repensado. Eu falo com muitos professores, a minha mãe, Deus tenha alma em descanso, também era professora primária, e, portanto, já tinha respeito, sempre tive respeito pelos professores, e fui ensinado a ter muito respeito e consideração pelos professores, até por de formação pessoal, obviamente, que tendo a minha mãe sido professora primária, e tendo, inclusive, aberto um externato há 50 anos em Torres Vedras, que ainda hoje existe, felizmente, mais estou sensível para a questão dos professores. E eu hoje faz-me uma confusão, tenho pessoas de família que dão aulas, são professores, quando nos encontramos, aquilo que eu gostava de ver os professores poderem falar uns com os outros, e com a família, com os amigos, era aquilo que nós estamos a falar agora, das saídas, o que é que vamos caminhar. E aquilo que eu ouço falar, os professores passam a vida a fazer relatórios em reuniões.
É a sensação que eu tenho. Relatórios e reuniões. Reuniões e relatórios. É a vida deles. E depois sobra um bocadinho para preparar as aulas, para depois corrigir os testes fora do horário de trabalho em casa. Ou seja, a sua principal função, que é ensinar, é uma pequena parte daquilo que é o trabalho diário da vida de um professor. E, portanto, o professor, enquanto professor, se calhar, aquilo que recebe para dar aulas é uma compensação justa para aquilo que é a realidade do país e depois, se calhar, trabalha de borla 2/3 do seu tempo para o Estado a fazer coisas que, se calhar, são pouco ou nada produtivas. Agora, o professor ganha mal? Se calhar ganha. Mas o problema é que, infelizmente, neste país, quase toda a gente ganha mal. Os professores são uma dessas classes que ganham mal. Não é fácil, não é fácil. E sejamos sérios, nomeadamente com aquilo que é hoje a realidade dos jovens, e eles não são piores nem melhores do que eu, o Esteveira, que é mais ou menos da minha geração, o Sérgio é um bocado mais novo também. Nós não éramos melhores, não éramos mais bem comportados com o que os alunos são agora. São realidades diferentes, mas não é fácil, não é fácil. Não é fácil a vida dos professores. Se calhar se ganhasse o dobro, sentir-se sempre mal pagos, porque é uma vida muito difícil, cada vez menos respeitada. E não é politicamente correto dizer isto, mas é aquilo que eu sinto. Eu fui a Cabo Verde há uns anos atrás e estava... cheguei lá a um colégio, à escolazinha primária lá do sítio, os miúdos estavam todos fardadinhos de igual. E, portanto, essa história de que a farda é para os ricos é mentira. As fardas tratam-os todos por igual. Estavam todos como... A maior parte deles andavam descalços, por opção. Por opção. Os miúdos lá em África gostam de andar descalços. E eu estava lá quando os miúdos chegaram, quando as mães chegaram à hora do almoço para os ir buscar, e eu ouvia o que é que as senhoras africanas diziam aos filhos: quando passas este portão, é aquela senhora que ali está que tens que obedecer. Ela é que é a tua mãe. Ela aqui é que dita as regras. Eu cheguei à sala de aula, nós levávamos chocolates, levávamos repousados, levávamos canetas, levávamos tudo e mais alguma coisa para dar aos miúdos. Eles estavam ali, os olhos a brilhar, a verem coisas que não tinham, e a professora disse-lhes: já sabem que no intervalo a professora distribui por todos por igual. Uma educação tem regras de respeito em que há uma ligação fundamental daquilo que é ensinado em casa, a educação, a respeitarem aquilo que é a função do professor, tem a incumbência de os ensinar, mas tem que lhes ensinar aquilo que tem que lhes ensinar. As regras têm que ser de casa, têm que ser ensinadas em casa. E eu vi num país pobre, vim de lá felicíssimo, por ver que estavam ali crianças a ser bem formadas. E eu penso que os professores em Portugal, se calhar mais do que lhes aumentarem 100 ou 200 euros, aquilo que me exigem e merecem é ser respeitados. Olha, eu nunca fui a Cabo Verde. Né? Nunca foste a Cabo Verde? São 3 horas e meia. É a mesma coisa que isto aqui a Portimão. Só dizer é a mesma coisa que isto aqui a Portimão. E vejo lá com mais bem disposto. Eu, correndo o risco de levar aqui um par de estalos dos meus colegas que aqui estão, o problema dos professores em Portugal é o seguinte: do ponto de vista do conteúdo da sua função, prevalecer, às vezes parece que prevalece a função burocrática à função pedagógica. Às vezes. E a função pedagógica é fundamental, porque ela tem que incluir criatividade, liberdade de espírito, cabeça fresca, para que se possa fazer avançar uma turma multinível, porque as turmas não são homogéneas. Pronto. Esse é um problema. Quanto aos salários, eu tenho uma resposta muito... Já estudei isso. Aliás, uma das minhas teses foi sobre isso. Mas a tua vez de falar sobre... E eu quero só dizer o que já passou. O país, eu preferia uma carreira dos professores com 5 escalões e que não terminasse nos 3.200 euros, porque é só para engolir ver, ninguém lá chega. Porque há ali vários garrotes ao longo dos escalões. Ninguém chega aos 3.200 euros brutos. Portanto, preferia uma carreira com menos escalões, com 5 em vez de 10, e que as pessoas ganhassem um bocadinho mais. Para aí com 20 anos de ensino, conseguissem levar 1.500 euros líquidos para casa. Pronto. Ao fim de 20 anos? Ao fim de 20 anos. E mesmo assim, há quem não consiga, neste momento. Mas se nós formos ver a carreira, ela tem 10 escalões e termina em 3.200 euros. E aquilo, quando chega ao OCDE, o que eles fazem é o ponto médio, fazem a mediana, dividem pelo PIB e calculem que as pessoas ganham bem.
Basicamente é isso. Ok, Só para concluir. a sua Eu opinião diria muito rápida. rapidamente, em 10 segundos, é que de facto as pessoas não ganham tão bem como isso, pela questão de desempenho, mas eu diria que isso também se estende a outras classes. Os médicos também, penso também não ganham tanto como deveriam, procuram inclusive outros serviços extra daquilo que fazem, nomeadamente quando estão ao serviço público, e se tivessem um vencimento se calhar superior, dedicavam-se a 100% à sua função e prestariam um serviço melhor e seria melhor para todos. Portanto, há aqui uma série de classes, obviamente, onde incluo também os políticos, porque depois também não é apelativo para bons profissionais que possam aspirar ou possam querer dar algum contributo a nível nacional, no nível da política também não têm vencimentos que sejam adequados à função de desempenho. Por isso, há várias classes que, obviamente, não ganham tão bem, obviamente que é fruto do orçamento que temos, do orçamento de Estado, mas isto estende-se a várias classes. A conversa está interessante, muitos temas sobre educação para conversar, obviamente, mas para um futuro próximo vamos deixar para futuras núpcias. Vamos às sugestões da semana, ou para a semana, ou para o final do mês. Estamos a terminar? Sim. Ou seja, eu só queria, se me permite dizer uma coisa que eu há bocado me esqueci, e que eu acho que era importante referir aqui assim, que tem a ver, que ainda tinha a ver com a questão dos espaços sociais. E eu lancei este desafio, se alguém que tiver a ouvir isto que tenha poderes para o fazer, há soluções para que nós possamos ter transportes ao nível dos espaços mais baixos, com valores mais baixos, sem que isso signifique uma sobrecarga tão grande do Orçamento de Estado. E passo a explicar, do Orçamento de Estado e das autarquias. E passo a explicar porquê. Eu, como ao nível remuneratório, se me aumentarem, a instituição para que eu trabalho, se me aumentar 100 euros por mês, aumenta-me 100 euros por mês. Líquido ou bruto? Bruto. Imaginemos que para o ano me aumentava 100 euros por mês. São 123 euros em custos para a instituição. Não, para a instituição são mais que 123 euros em custos. Exatamente. Mas, Daí a para questão. mim, para o vento, desses 100 euros que a instituição me aumentar, eu trago para casa, 80 para aí. não, 50 ou 60 euros. Também era abuso. Segurança Social, mais IRS, trago, se calhar, 50 e tal, Social são 11%. mais o Quanto é que pagas de escalão da É IRS. só uma questão de fazer É a questão de fazer as contas. Quanto é que pagas de IRS? Epá, não me lembro qual é que é o escalão. António Estevera, deixas O que eu te posso dizer é isto. Se a minha entidade patronal me aumentar Tu não 100 vais euros, cá dizer, não eu vou para lá. casa trago pouco mais de 50, 60 euros. Se o Estado permitir e incentivar que as empresas, nomeadamente as empresas privadas, como participem sem encargos fiscais nos transportes dos funcionários, eu prefiro que a minha empresa, em vez de me dar 100 euros de aumento de ordenado, me dê 100 euros para participar nas viagens. Eu poupo 100 euros do meu ordenado, o Estado não tem encargos ao nível do Orçamento de Estado a subsidiar. Se é uma medida ad hominem, não pode ser tomada. Não pode ser tomada porquê? Ainda estamos na fase da sugestão. Estou só a sugerir que pensem isto. Cai pela base porquê? Posso entender pensar e para tu pensares gostas de fazer esses cálculos. Agora, há uma coisa que eu gosto sei. de se entender. Há uma coisa que eu sei. Se eu fosse assessor Se a do minha CNT, empresa, chegava já a a minha empresa, em vez de me aumentar 100 euros, que lhe representa a ela, se calhar 160 ou 170, e portanto não me vai aumentar, mas se calhar se me desse mais 100, Isso cai pela base porquê? porque pode dar direito a abusos em certas empresas. Pá, Porque isso é espera. considerado subsídio de transporte. Deixa-me explicar já agora. Diz. E o subsídio de transporte acima de 36 euros por quilómetro, que é o preço em que se dá as ajudas de custo de transporte na função pública, é considerado rendimento e tem tributação à parte. Epá, mas eu estou a dizer 36 euros o quilómetro. 36 cêntimos. E cêntimos o quilómetro, a mim tinham que me dar 500 ou 600 euros por mês, ou mais. Mas o que é que isso tem que dar ajudas de custo? Não, Ok. estou a dizer. Eu quero ter uma Já deixámos a sugestão, António Tecnicamente, Estevera. são ajudas de custo. Eu dei. Deixamos Mas o que a ele está a sugestão. dizer, isso depois- É uma ajuda de custo, exatamente, do custo de transporte. Pronto, mas isso tem limite. Claro, mas os 100 euros por mês. Opa, porque se isso não tiver limites, o Soares dos Santos do Pingo Doce diz assim: tenho 1 milhão de euros de subsídio de ajuda de custo de transporte. Pronto. E isso está fora do IRS. Isso não pode ser assim. Pô. Mas tu tens que fazer as contas. Isso é É o que é que isso trabalhar representa em termos de orçamento de Estado. Então lá está! E o Paulo Azevedo diz assim: eu agora tenho uma ajuda de custo para transportes de 3 milhões de euros Sabes- por ano. Pronto. sabes- Isso está fora do IRS dele, isso não pode ser assim. Sabes o que é que Por um isso é que senhor. há um limite. Sabe o que é que um senhor que vive num país estrangeiro me disse? Vinha cá há 20 anos e disse-me assim:
Estamos de regresso, pedimos desculpa por este pequeno problema técnico, já estamos novamente ao vivo e a cores. Ficaram na discussão o Paulo Bento e o António Esteveira. Mas fomos ali fora resolver o problema. Mas ficou resolvido? Fomos ali fora. O Paulo veio um pouco amassado, é verdade. Vamos mesmo, porque temos pouco tempo para terminar, para as sugestões para esta semana. E começamos por ti, Sérgio. Muito rapidamente, em primeiro lugar, para dizer que gostei muito, depois de 40 anos, quando me estreiei numa cadeira desta dimensão, na escola primária, adorei estar aqui estas 2 horas sentados, precisamente temas da educação. Foi ótimo, parabéns às professoras pelo projeto de Farol, de facto, é uma referência, são 4 anos já de ensino e acho que é por aí o caminho e vão no bom caminho. Antes de dar a minha referência para o início, neste caso, no fim deste mês, eu só gostava de deixar aqui uma nota que tem a ver, que eu não costumo fazer, mas vou fazê-lo. Tem a ver com o desaparecimento da cantora espanhola Montserrat Caballé. Não vais cantar? Não vou. E do Charles Aznavour. Portanto, foram 2 que mediaram este espaço dos nossos debates e, de facto, são 2 referências a nível mundial. E fiquei muito espantado quando vi, de facto, a carreira do Charles Aznavour e por isso é que eu trago aqui algumas notas. Ele gravou mais de 100 álbuns. Participou em mais de 1000 canções escritas por ele. Fez mais, ao contracenou em cerca de 60 filmes e foi considerado em 1988 pela CNN como o artista do século. Em 1988. Muito bem. Portanto, acho que é uma referência que deve ser feita. A minha recomendação vai para as festas da cidade. Quando nós fizermos o próximo programa já elas estão a decorrer e, de facto, elas iniciam-se no final deste mês. E, de facto, seria importante as pessoas participarem, porque, para além de estarmos a ajudar alguns produtores locais, estamos também a ajudar associações e, para além de nos divertirmos, obviamente, nas festas da cidade, penso que as pessoas se devem preparar para ela e que são muitos dias de diversão e de cultura e faz todo o sentido que assim seja e que as pessoas possam participar. António Esteveira. Bom, para não me repetir com o que os outros vão dizer, eu vou recordar o programa que nós fizemos na Feira de São Pedro, em que todos nós dissemos bem dos animais na feira. E toda a gente delirava com o regresso dos animais à feira. Pois bem. O único delírio que eu me lembro foste tu. Não, fui lá contar e disse que contar os animais. Boletim Municipal, setembro-outubro, página 36. A voz dos partidos. Eu não vou dizer qual é o partido, quem quiser depois ponha cá a ver. É com repúdio que assistimos este ano ao regresso das exposições de animais de pecuária à Feira de São Pedro, nas condições em que os mesmos foram acondicionados por dias a fio e sujeitos ao stress da aproximação contínua de milhares de pessoas. E este partido não é o PAN. Não temos cá o PAN ainda, estou fraco, se tivéssemos. Pronto, eu passei lá para baixo há bocadinho, as boxes ainda lá estão dos animais. Deve ser agora para as festas da cidade. A segunda parte eu já concordo. Lamentamos que tenha sido permitida a exposição de animais de companhia no stand 106 do pavilhão multiusos, num claro desafio determinado pelo número 2 do artigo 57 da Lei 95 de 2017, sobre a exposição em lojas de animais de companhia, bem como a promoção por essa empresa de sorteios de aves. Eu devo dizer que, das vezes que eu fui à feira, havia muito mais gente a ver aqui a loja de animais de companhia do que os outros desgraçados que estavam lá do outro lado. Eles vendiam ali uns cãezitos e uns gatitos. Quantos eram? Não, eu contei foi os outros. Os outros. Um burro, um cavalo, 4 cabras, 3 vacas, 4 ovelhas e não havia galinhas, que era o que Paulo Bento dizia que os miúdos... Eu também as galinhas. E a tua sugestão é? Para ti. Que eu não percebi qual é a tua sugestão. É que vamos às festas da cidade, mas isso já é estar-te a repetir. Ok. Paulo. Eu vou começar pelo fim. Eu faço o mesmo apelo que o Sérgio Esteveira fizeram, mas vou-lhe chamar outro nome. Vão às festas que chamam da cidade, mas que são festas do Conselho. Ou seja, eu lembro-me quando era presidente de junta, ouvi os outros presidentes de junta de freguesia das aldeias, que são 75% do Conselho, a dizer que era lamentável que a gente chamasse festas da cidade e quem fazia a festa eram as pessoas das aldeias. Felizmente que agora já lá está o Torriense, mas quem lá tinha, nomeadamente as tascas, eram as freguesias do Conselho de Torres Vedras. E, portanto, eu acho que rapidamente temos que começar a pensar, em vez de chamar festas da cidade, chamar festas do Conselho, sobretudo pelo respeito que merecem aquelas centenas de pessoas que, durante mais de 15 dias, abdicam do seu tempo de lazer, do seu tempo com a família, para estar ali a trabalhar de dia e de noite, na maior parte das vezes,
e às vezes ainda levarem, às vezes, desaforos daquela malta que vai lá beber o seu copo e diz aquele gajo nunca mais me atende, esquece que aquela pessoa está a trabalhar gratuitamente, com o objetivo de arranjar algum dinheiro para a sua aldeia, para a sua associação, para fazer melhoramentos na sua terra e normalmente nem um obrigado diz, normalmente são ainda por vezes ofendidos por atendimentos menos eficazes de pessoas que não têm experiência. Uma nota final que eu queria dar, isto não é politicamente correto, mas eu também não me sentia bem se não eu dissesse, é o que eu penso, até porque votei no homem e, portanto, sinto-me à vontade para dizer isto. Não gostei de ver hoje o Presidente da República fazer referências em relação às eleições brasileiras. Não tenho de especial nem nenhuma simpatia por Bolsonaro. Agora, há uma coisa que eu sei. Sou um defensor intransigente do regime democrático. E houve 50 milhões de brasileiros que votaram no homem. Houve 50 milhões que votaram no homem. É um desrespeito total de um Presidente da República, de um país que se quer respeitado, fazer comentários relativamente à escolha de 50 milhões de pessoas. Ou seja, aquele candidato teve 25 vezes mais votos com o nosso Presidente da República portuguesa. E ele deu só o luxo de comentar não só o senhor, como os 50 milhões de pessoas que votaram neles. Quem quer ser respeitado tem que se dar ao respeito. Eu não me senti representado na pessoa que ajudei a eleger. Provavelmente nunca mais votarei nele, não por causa disto, mas por outras circunstâncias, mas enquanto português, enquanto cidadão, tenha votado ou não tenha votado nele, entendo que não temos nenhuma superioridade moral para dar lições de democracia aos brasileiros ou a qualquer outro povo que exerça o seu direito de voto. Ao lado, bem lá perto, temos a Venezuela e o Sr. Presidente da República diz que não se pode falar que vivem lá não sei quantos milhares de portugueses. No Brasil também vivem milhares de portugueses. E ele deu-se ao luxo de faltar ao respeito a 50 milhões. Concordemos ou não concordemos com o sentido de voto deles. A democracia é respeitar a opção de cada um deles. Os 50 milhões de brasileiros que quiseram votar no Bolsonaro é uma responsabilidade que eles têm, claro, e que têm que arcar com ela. Não cabe ao Presidente da República de Portugal fazer os comentários que fez hoje. Muito bem, muito bem. Já se nota a aliança aqui. Não é a aliança, é o que eu penso. Já se nota deputado do Partido Aliança. Muito bem, foi a nota final. Meus caros amigos, foi um prazer contar convosco mais uma vez neste 4 dedos de conversa. Muito obrigado ao Farol e à Escola Farol por nos ter recebido. Como disse no início, vamos voltar aqui para final de novembro, início de dezembro, para vos mostrar efetivamente o que se faz nesta escola todos os dias em prol da nossa comunidade. Voltamos no dia 5 de novembro, segunda-feira, se tudo correr bem, nas festas do Conselho. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes.